Gente, voltando agora com a nossa segunda aula de geografia, certo? Vamos estudar hoje transportes de mercadorias no Brasil, na página 140 do nosso livro, ok? Olá, gente, bom dia. Vamos iniciar agora nossa segunda atividade, ok? Com a aula de geografia. Nós vamos estudar hoje, na página 140 do nosso livro de História e Geografia, o transporte de mercadorias no Brasil, ok? Vamos lá. Ok. No Brasil, os principais tipos de transporte utilizados para a entrega de mercadorias são o rodoviário, ferroviário e aquaviário, ok? É que nós estamos tendo essa informação aqui no livro. Aí a primeira questão nos pede para ler e interpretar a representação abaixo. Aqui abaixo nós temos um gráfico, certo? No gráfico, quando nós vamos fazer uma leitura de gráfico, nós temos que observar que o desenho que está em maior proporção, no caso aqui de altura, é o que tem maior representação. Por exemplo, no rodoviário é onde está mais alto, né, os caixotinhos aqui de madeira, e é 61% das nossas mercadorias que são transportadas em caminhões, nas estradas, na rodovia. Aqui no meio nós temos 21% de transporte feito pelas ferrovias, né? No modo ferroviário. Então, você viu que aqui é grande, aqui já é menor. Esse número é maior e esse número é menor. No gráfico, as coisas são representadas assim, os índices, ok? Aqui, como é maior o número de transporte, é maior também o desenho. Aqui, como é mediano, o desenho também é mediano. Aqui, como nos navios, né, no aquaviário, fluvial ou marítimo, o fluvial que é nos rios, né, e o marítimo que é no mar, é apenas 13% do transporte de produtos no Brasil, o desenho na escala aqui é menor, ok? No gráfico. Então, para nós interpretarmos um gráfico, nós temos que observar isso aqui, ok? O percentual é quando tem esse tracinho com essas duas bolinhas aqui do lado do numeral, certo? Que mostra a porcentagem de alguma coisa. E aí, no gráfico, geralmente ele é apresentado em sentido decrescente, ok? Ele vem do maior para o menor, certo? Então, aqui o que é mais utilizado é o rodoviário, o que é mais ou menos utilizado é o ferroviário e o que se usa menos é o aquaviário, aqui no Brasil. E apenas 5% são feitos de outro modo, esse transporte, ok? Então, esse outros aqui pode ser aéreo, né? Que é um transporte feito por aviões, que seria uma outra alternativa, certo? Então, vamos entender o gráfico. Sempre que a gente vê um gráfico, a gente vai observar os dados que ele apresenta, ok? Nesse caso aqui, os dados de transporte de mercadorias no Brasil, ok? Vamos lá, então, para a página seguinte, para a questão seguinte. De acordo com a representação, ou seja, de acordo com o gráfico lá de cima, qual é o tipo de transporte de mercadorias mais utilizado no Brasil? Você vai observar qual é o que o índice está mostrando ser o mais alto e vai escrever aqui onde tem a setinha vermelha, certo? Problemas técnicos. Vamos lá, voltando. Pronto. Falha técnica, desculpe. Questão 2. Considerando esse tipo de transporte,
ou seja, o tipo de transporte que é mais feito no Brasil, tá bom? O que é necessário para que as entregas de mercadorias sejam feitas de forma segura, hein? O que vocês acham que é necessário para que seja feito de forma segura esse transporte das mercadorias no Brasil? No item 3, nós vamos perguntar, no lugar onde você vive, quais são os tipos de transporte mais utilizados para a entrega de mercadoria? O que vocês acham? Na nossa cidade, no nosso bairro, o que a gente vê nos mercantis fazendo as entregas? O que a gente vê nas padarias? Mas aí, para esses produtos chegarem de fora aqui para Fortaleza, eles vêm de quê? Será que eles vêm de caminhão? Ou será que eles vêm de navio? Ou será que eles vêm nas duas coisas? Porque nós temos o Porto do Pecém, que fica aqui nas proximidades de Fortaleza, que recebe muitas mercadorias aqui no Ceará, né? Ele chega através do mar, os navios ancoram no porto, e lá no porto essas mercadorias são descarregadas em caminhões, ok? Esses caminhões fazem o transporte para outros locais, ou para fábricas, ou para mercantis, ou para onde quer que seja, ou ainda podem levar para deixar em lugares onde tenham os trens que vão ser carregados. Então, aí a mercadoria pode passar pelos 3 tipos de transporte, ok? Vem no navio, o navio é descarregado nos caminhões, os caminhões saem para fazer as entregas das mercadorias nos pontos comerciais que compraram elas, ou podem levar para uma ferrovia para depositar a mercadoria num trem e ele ser transportado para um outro lugar que tenha mais fácil acesso através da ferrovia, ok? Então, vale a pena vocês darem uma pesquisadinha nessa questão aí. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, como é que é feito a chegada dessas mercadorias, né? Qual é o meio mais utilizado? Será o meio dos navios que está chegando lá pelo aquaviário? Será o ferroviário que é nos trens ou será o rodoviário feito com os caminhões? Tá bom? Então, você vai pensar um pouquinho aí, fazer uma pequena pesquisa sobre esse assunto e elaborar a sua resposta, tá bom? É uma resposta pessoal, mas que você não vai dar de qualquer forma. Você tem que se fundamentar. Você tem que pesquisar para ter certeza do que você vai me falar, tá bom? Na página seguinte, 141, nós temos como a maior parte de transporte de mercadorias no Brasil é feito em rodovias, ou seja, nas estradas, é muito importante que elas estejam em bom estado de conservação. Assim, os produtos podem ser entregues de maneira rápida e segura, ok? Se uma estrada estiver cheia de buracos, sem sinalização, sem iluminação, tudo isso vai dificultar o transporte, vai tornar o transporte mais caro porque vai demorar mais e, consequentemente, o preço das mercadorias também irá subir, ok? Então, há toda uma cadeia, há toda uma sequência de coisas que acontecem desde quando o alimento é produzido ou quando o produto é produzido até ele chegar ao consumidor. E o transporte é uma das mais importantes, ok? Agora vamos ver na 4 uma reportagem, certo? A reportagem, a gente sabe que ela traz dados, ok? Uma reportagem, geralmente, ela vem para falar sobre um assunto e apresentar alguns dados sobre aqueles assuntos. Então, vamos ver que dados essas nos apresentam. Problemas nas rodovias brasileiras. Mais da metade das rodovias brasileiras tem problemas em seu estado geral, que inclui itens como pavimento e sinalização, entre outros, né? Tem um etc aí, 3 pontinhos, que dá a ideia de continuidade. Não é só problemas com pavimento e sinalização, tem outros problemas também, de segurança, de iluminação pública, entendeu? Mas aqui ele tá focando só nisso, no pavimento e sinalização. No segundo parágrafo, nós temos, na maioria dos trechos,
Aí eles colocaram uma reticência para não colocar o nome de todos os trechos, ok? Para reduzir aqui para o livro. Foram verificados problemas de geometria de via, ou seja, as medições, né? Com a falta de acostamento ou faixa adicional em subidas, curvas perigosas e danos em pontes e viadutos. Ou seja, se a estrada é muito estreitinha, não tem uma faixa de acostamento, ou seja, um espaço para os carros acostarem, para o outro poder passar, isso facilita o acontecimento de acidentes. Nas curvas perigosas, por exemplo, às vezes não é bem sinalizado, às vezes tem buraco, às vezes tem algum empecilho que causa mais acidentes. E os danos em pontes e viadutos, que é um outro ponto que também foi observado nas rodovias brasileiras, ok? Pontes quebradas ou com uma estrutura comprometida, entre outras coisas. Foram encontrados 414 trechos com buracos grandes, maiores que um pneu convencional de automóvel de passeio. Ou seja, maior do que a roda do pneu do carro da Tia Auri, por exemplo, que é um carro simples, né? Então, os buracos são maiores do que a roda do meu carro. Então, para um carro maior, não é um problema tão grande, né? Mas para um carro de menor porte, já pode trazer grandes danos. E isso em 414 trechos. Não foram 414 buracos. Então, são espaços de ruas, de ferrovias, de BRs, de CE, que são rodovias importantes no movimento de transporte de mercadorias, que estão comprometidas no nosso país, entendeu? Além dos buracos, também foram encontrados quedas de barreiras, ou seja, as estradas são construídas próximos a barrancos e com o tempo acontecem deslizamentos, né, por questões de desmatamento, por questões de retirada ilegal de terra dos locais, de pedreiras, e isso ocasiona deslizamentos de terra. E aí a queda de barreiras que obstruem as ruas. As vias que deviam estar livres para os caminhões transitarem ficam obstruídas. E aí eles precisam parar, esperar a desobstrução para poder continuar o seu percurso. E também a ocorrência de pontes caídas, ok? Por não haver uma boa manutenção nas estruturas periódica, né, de tempo em tempo, as pontes caem. E nós temos muitas ligações de água, de rios, de lagos, de represas no nosso país, que dependem das pontes para que possa ser feita a ligação entre uma cidade e a outra, ok? Chega lá, a ponte caiu, é claro que o caminhão vai ter que esperar aquela ponte ser reconstituída ou buscar uma rota alternativa para fazer o seu transporte, ok? Então, vamos lá. Embaixo, nas letrinhas miudinhas, nós temos 58,2% das rodovias brasileiras apresentam problemas, ou seja, mais da metade, não é? Mais de 50% das nossas rodovias têm problemas. Diz a pesquisa da CNT no jornal O Estado de Minas, em 26 de outubro de 2016. Está disponível no site, né, essa pesquisa que foi feita. E o último acesso que foi feito o registro nesse livro foi do dia 16 de novembro de 2017. Hoje, possivelmente, esteja atualizado. Pode ser que tenha mais trechos danificados, ou pode ser que tenha menos trechos danificados, porque alguns possam ter sido recuperados, ok? Vamos em frente. O problema técnico da Tia Auri hoje está um atrás do outro. Vamos lá. Mas vai dar certo. Devagarinho a gente chega lá. Aqui nós temos a foto, também na página 141, do trecho da rodovia brasileira em bom estado de conservação, lá no município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, também em 2017. Ok? Então, essa foto foi tirada lá. Você vê que a rua não tem buracos, que ela está bem iluminada,
que nas laterais ela consta com a via de acostamento, ok? Você pode perceber aqui, ó, o acostamento de um lado, do outro. Se esse caminhão tiver um problema, ele vai sair da estrada, vai vir acostar aqui e vai evitar que outro caminhão venha e bata nele. Mas se a estrada não tiver esse acostamento, essa estrutura aqui, é arriscado. Esse caminhão quebra, tem que ficar na rua, outro pode vir e colidir com ele, entendeu? Então, aqui você vê que é bem largo, tem via para 2 carros passarem. Aqui tem uma mão, aqui tem outra, indo no mesmo sentido. E a outra vem 2 mãos voltando também de lá para cá. Tá vendo? Então, é uma estrutura muito boa. Todas as estradas deveriam ter essa mesma estrutura aí, ok? Chauri hoje ainda é assim lá, não podemos garantir, tá? Porque tem chuva, tem a corrosão com o tempo, tem o peso dos transportes que passam por ela, que podem vir danificando. Se não for feito as manutenções, é arriscado ter danificado já alguma parte, entendeu? Então, vamos lá. De acordo com o texto, na época da publicação dessa reportagem, a maioria das rodovias brasileiras estava bem conservada, da mesma forma que nós estamos vendo essa daqui, ou não? Você vai pensar, se tiver dúvida, relê aquele trecho do nosso texto do slide anterior e vai encontrar a resposta, ok? E marca um xizinho aí na resposta correta. No item B, nós temos quais problemas foram identificados nas rodovias brasileiras. Essa resposta também está no texto, ok, gente? Então, vamos pesquisar para colocar a resposta corretinha, certo? Vamos lá. Agora, a gente vai ver o espaço urbano, porque esse de transporte que a gente está vendo acontece também dentro das cidades, mas ele é principalmente nas rodovias grandes, nas BRs, nas CEs, que são as grandes pistas de ligação entre grandes cidades, ok? Agora nós vamos ver dentro das cidades como é que acontece essa movimentação, ok? No espaço urbano. Nós temos o urbano e o rural. Essa imagem anterior aqui, nós podemos observar que é uma imagem num local. Problemas técnicos, parte 3. Ok. Nós podemos observar que é um local arborizado, né? Provavelmente aqui não é um centro urbano. É uma área mais rural, não é? Então, dentro das cidades, é que é feito o transporte de uma forma mais complicada um pouquinho. Vamos ver aqui. No espaço urbano, a circulação de veículos é intensa, principalmente nas grandes cidades. Ok? Leia o poema. Engarrafamento. Nada a fazer no meio de engarrafamento, a não ser desamarrar os nós do pensamento e se deixar levar para o galho mais alto de um sonho. E de lá de cima, olhar o mundo com profunda paciência. Olha que coisa linda, né? A magia que o poema tem de transformar as coisas que aparentemente são ruins em coisas que podem ser boas, né? Você tá ali dentro do carro, ou na moto, ou no ônibus, e tem um monte de carro na sua frente. Você sabe que vai ter que esperar ali aquele tempinho. Você vai ficar sofrendo com raiva porque tá ali dentro do carro, buzinando, xingando? Ou vai ter paciência, esperar que o trânsito flua e, enquanto isso, aproveitar para relaxar a mente, não é? Desatar os nós do pensamento, como ele está dizendo, e se deixar levar para o galho mais alto de um sonho. Pensar nas coisas que você gosta, nas coisas que você quer, ok? Na importância de você estudar para no futuro poder comprar a sua moto, para poder transitar com mais tranquilidade, poder comprar possivelmente um carro, ok? Com o fruto do seu trabalho. Então, assim, é uma oportunidade que a pessoa tem de fazer algo de bom,
ok? Que ele deu aí um exemplo do que se fazer no engarrafamento. Agora vamos ver se isso acontece com frequência, né? Gente, eu juro que eu não sei o que está acontecendo hoje, mas vamos em frente. O poema aborda uma situação comum em muitas cidades, ok? Muitas cidades urbanas enfrentam esse problema. Que situação é essa que se apresenta aí no poema, na imagem, nessa estrutura aí dessa situação do texto? Você já vivenciou essa situação? Você já passou por algo parecido? Indo para o centro com os seus pais, ou indo à praia, ou indo visitar algum parente? Você já passou por situações assim? E como foi que você se sentiu, se você passou por isso? Você ficou chateado ou você ficou pensando na vida, enquanto o ônibus estava ali parado, ou o carro, ou a moto do seu familiar? Ok? Então, esse item B, a resposta é pessoal. Você vai me dizer aí que situação você enfrentou e como você passou por ela, ok? Na página seguinte, nós temos, na 143, nós temos aqui outra informação. Para se locomover nas cidades, as pessoas podem usar o transporte coletivo, como o ônibus, o metrô, o trem. O transporte particular, como automóveis, motos e bicicletas, ou ainda podem ir a pé, ok? Então, já pensou? Se todo mundo tivesse um carro, se todo mundo tivesse uma moto, a poluição ambiental que nós teríamos, não é? O grande consumo de combustíveis, que é um desafio para a gente nos próximos anos, né? Que o nosso combustível no planeta está acabando, que é derivado do petróleo, e o petróleo ele vai acabar, ele é uma fonte limitada, ele não se renova, então não é possível, né, se consumir além do possível. Por isso estão sendo buscadas outras alternativas agora para os meios de transporte utilizarem como fonte de energia para a locomoção. Entre elas, uma tem o gás, né, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, não sei se vocês sabiam disso, mas o gás natural é feito a partir da cana-de-açúcar, num processamento lá que causa uma fermentação e que cria o gás, e esse gás é utilizado para movimentar transportes, ok? Além da gasolina e do óleo diesel. E também existe agora muitas pesquisas e alguns experimentos já em carros elétricos, né? Funcionando a energia elétrica, ok? Só que a energia elétrica também é uma coisa que se produz com um custo muito alto, certo? Então, assim, também não é uma fonte tão viável de alimentação, de transporte, não. É menos poluidor do que a gasolina e o diesel, mas tem um custo alto, né, para ser fabricada essa energia. Mas vamos em frente, isso aí é outra aula. Tô só dando uma pincelada. Agora ele vai dizer na segunda questão, para nós observarmos a seguir essas duas imagens, imagem A e imagem B. Aqui e aqui. E vamos pensar um pouquinho agora, certo? Na próxima página, ele vai pedir, abaixo dessa figura, no próximo slide, ele vai me dizer, um automóvel transporta até 5 pessoas, ok? Um ônibus transporta cerca de 45 pessoas. Quantos automóveis nós estamos vendo na imagem A? Você vai contar quantos automóveis tem. Se esses automóveis, cada um, levassem as 5 pessoas que ele pode transportar, quantas pessoas eles levariam? Para o trabalho, ou para a praia, ou para o centro? Vamos pensar aí, ok? Então, você vai calcular quantos carrinhos tem aqui, vezes quantas pessoas ele pode carregar. O resultado vai dar o número de passageiros que esse automóvel poderiam transportar juntos, ok? Aí você vai botar aqui embaixo. Foram representados tantos automóveis, bota o numeral,
e eles podem transportar até tantas pessoas. Você vai colocar o resultado da sua continha, ok? Um pouquinho de matemática aqui na nossa interdisciplinaridade. Agora, no item B, a gente vai fazer o mesmo esquema. Quantos ônibus foram representados aqui na imagem B, certo? Você vai contar quantos ônibus tem e vai multiplicar pelo número de passageiros que ele pode levar, que é a informação que nós temos lá em cima, tá vendo, ó? O automóvel transporta 5 pessoas, mas o ônibus pode levar até 45 pessoas, cerca de 45 pessoas. E aí você vai multiplicar os 8 ônibus que a gente está vendo aí por 45 e vai me dar a resposta. Foram representados 8 ônibus, que a tia já respondeu sem querer, e juntos eles podem transportar até quantas pessoas? Você vai multiplicar e registrar aí a sua resposta, ok? Vamos ver se passa. Passou, não. Acho que eu mexi em alguma coisa da configuração aqui, que não deu certo. Aqui ele tá explicando o que a tia falou agora, ó. Que o automóvel transporta até 5 pessoas, um ônibus 45. Você vai botar no A quantos o automóvel levaria e quantos o ônibus levaria. No item C, ele está me dizendo: em muitas cidades do mundo, os governos municipais incentivam o uso do meio de transporte coletivo em vez do meio de transporte particular. Por que isso ocorre? Retome os itens anteriores para justificar a sua resposta, ok? Então, aí nós vamos parar e pensar um pouquinho. Olha, eu tenho esses carros que podem levar tantas pessoas. Eu tenho a metade desse número de carros sendo ônibus. E eu posso levar mais pessoas no ônibus do que nos carros. Então, por que os governos incentivam que as pessoas não usem os seus carros, mas usem o transporte coletivo para ir para o trabalho? Usem o metrô, usem os ônibus, as balsas, ok? Então, vamos pensar um pouquinho e colocar a resposta de vocês no espaço abaixo aí, na página 143, abaixo do item C, ok, gente? E aqui a tia colocou a representação de alguns meios de transporte, ok? Que são o navio, o caminhão, o trem. E deixar pra gente a mensagem de que cada um é importante naquilo que ele faz, certo? A pessoa o maquinista que controla o navio, ele tem sua importância para transportar nossos alimentos, as nossas roupas, as nossas coisas que nós consumimos no dia a dia. O caminhoneiro também é importante no trabalho que ele faz, transportando alimento ou coletando o nosso lixo, ok? O trem também tem a sua importância. O motorista do ônibus que leva a gente para a escola, que leva a gente para o trabalho. O trocador que recebe a sua passagem, passa o seu troco. Então, se faltar uma dessas pessoas, a gente entra em colapso. Aí, é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso e valorizar essas pessoas, tá certo? Então, não vamos esquecer disso. Entra no ônibus, dá bom dia, dá boa tarde pro motorista, cumprimenta, fala. Quando for descer, agradece, diz obrigado.